da outra oração. As orações coordenadas são independentes sintaticamente. Já as nossas orações subordinadas, elas são dependentes, ou seja, precisa de outra oração, né, para ter o seu sentido completo. Aí a gente viu que as orações, agora nós vamos nos concentrar nas orações coordenadas, mas lembrem disso, tá certo? Oração subordinada é a oração dependente, ou seja, precisa de outras orações para ter o seu sentido completo, tá bom? Oração coordenada são orações independentes. Elas estão juntas, né, no mesmo período, porém, elas são independentes, certo? E essas orações coordenadas, elas se dividem em dois grupos. Que grupos são esses? Que lembra? É muito importante vocês saberem tudo isso, tá bom? De conteúdo de prova, né? Quando chegar a prova, vocês não estarem, tia, não sei de nada, tia, tá difícil, né? As orações coordenadas são divididas, podem olhar pelo livro, vamos. Vou liberar aí para vocês. Isso é uma forma de estudar também. Vamos lá? Olhem aí pelo livro. Quais os dois tipos, gente, de oração coordenada? Vou dizer para vocês, certo? São as assindéticas, assindéticas e as sindéticas. Assindéticas e sindéticas. As assindéticas, certo? São as orações que não têm conjunção. Por exemplo, eu tenho duas orações e entre essas duas orações eu não tenho o uso da conjunção. Não é a conjunção que liga as duas. Muitas vezes é a vírgula, né? É um sinal de pontuação. E muitas vezes é a vírgula. Já as orações sindéticas são orações coordenadas que são ligadas por meio de alguma conjunção. Pode ser o e, o porquê, o mais, né? O porém, pode ser qualquer conjunção. Então, as assindéticas são ligadas por meio de sinal de pontuação. Muitas vezes, na maioria das vezes, a vírgula, certo? Pode ser outro sinal? Pode, mas na maioria das vezes a vírgula é que vai fazer isso, nessa ligação entre as duas. Já as sindéticas, tem aí, ligando as duas orações, a conjunção. Entendido até aqui, gente, só é interessante nós passarmos para frente, se vocês tiverem entendido até aqui. E aí, preciso de um feedback, né? Para que eu possa saber se está entendendo, se não estão entendendo. Porque se vocês não me dão esse feedback, eu não posso, né, saber as dúvidas de vocês ou se não tem nenhuma dúvida. E aí? Pronto, né? Então vamos lá. Nós paramos aí nos exemplos, certo? Da página 264, onde tem aí, ó. O médico lhe deu 2 anos de vida, mas a ciência provou estar errada. Hawking morreu com 76 anos. Foi um exemplo de vida para qualquer pessoa e continuou trabalhando. Vamos lá. Primeiro, nós temos aí o primeiro exemplo, ele está de duas cores. Por quê, gente? Porque essa parte em vermelho é uma oração e a parte verde é outra oração, certo? As orações coordenadas sempre vão ser assim. Duas orações ou mais, né? Duas ou mais orações. Na primeira, eu tenho aí duas orações. A primeira, o médico lhe deu 2 anos de vida, certo? E a segunda, mas a ciência provou estar errada. Então, a oração principal é: o médico lhe deu 2 anos de vida, certo? Eu tenho aí uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque é uma oração completa e que não tem aí a conjunção. Mas a partir do momento que eu tenho a conjunção entre essas duas orações, eu passo a chamar essa oração em que tem a conjunção de sindética, tá bom? Próxima.
Hawke morreu com 76 anos, foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. Preste atenção aí nessa oração, né? Nessas duas orações. Primeira oração. Hawke morreu com 76 anos. Ponto final. Essa oração, gente, Hawke morreu com 76 anos. Tem sentido completo? Sim ou não? É coordenada ou subordinada? Sim, né? O Guilherme respondeu que sim. Realmente sim. E se sim, né? Se ela tem o sentido completo, ela é coordenada ou é subordinada? Hum? E respondam. É coordenada. Subordinada é quando não tem sentido completo, depende de outra. Coordenada é quando tem sentido completo, tá bom? Então é coordenada. Não esqueçam esse nome, essa nomenclaturazinha. Coordenada. Só que aí, depois dessa oração coordenada, tem outra aí que diz assim: foi um exemplo de vida para qualquer pessoa, né? Está dizendo o quê? Que Hawke foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. Oração também completa. Então, eu tenho aí duas orações coordenadas. Observem aí só essas duas orações que estão em vermelho. Elas estão sendo ligadas por meio de quê, pessoal? Observem aí. Hawke morreu com 76 anos. Foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. Essas duas orações estão sendo ligadas pelo quê? Observem aí no livro. Podem olhar. É um período, mas eu quero saber o que é que tem entre as duas orações. Pode olhar na frase. O que é que tem entre as duas orações? O que é que tem entre uma e outra? Separando uma e outra ou juntando uma e outra? Hum? Podem olhar na própria frase, gente. É um, é um detalhezinho que tem aí na frase. Qual é esse detalhe? É esse? Eu acabei de falar para vocês. O que torna uma oração assindética ou sindética? E aí? Hum? Me digam. Não, não acharam, gente. Presta atenção. Hawking morreu com 76 anos, vírgula. Foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. O que é que tem entre essas duas orações, minha gente? Hum? As duas têm verbo. Eu acho que vocês não estão entendendo a pergunta. Vou tentar ser bem clara. Eu tenho uma oração, né? E tenho outra oração, certo? O que é que tem entre essas duas orações? O que é que tem entre essas duas orações? Separando as duas. O que é que tem? Quando eu disser, vocês vão dizer assim: nossa, tia, é verdade. Mas eu quero que vocês percebam isso, para vocês começarem a entender o conteúdo. Olhem aí na página 264, olhem. Vocês conseguem visualizar. O que é que tem entre essas duas orações, gente? A primeira tem Hawke morreu com 76 anos. Primeira oração. Segunda oração. Foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. O que é que tem aí entre essas duas orações? Hum? Gente, a vírgula. Vocês não estão com o livro aberto, não, é? A vírgula. É tanto que as orações estão escritas em vermelho e a vírgula está escrita em preto, né? O que tem entre as duas orações é a vírgula. Elas estão sendo ligadas por meio da vírgula. Se não é por meio da conjunção, é por meio da vírgula, eu chamo de assindéticas. Orações coordenadas assindéticas. Agora tem assim. Primeira oração, Hawke morreu com 76 anos.
Segunda oração, foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. E última oração, e continuou trabalhando. E aí, essa última oração está sendo ligada à segunda por meio de quê? A primeira, as duas primeiras são pela vírgula. E a segunda oração e a terceira estão sendo ligadas por meio do quê? Hum? Só tem o Guilherme hoje na aula, é, gente? Qual frase, tia? Foi um exemplo de vida para qualquer pessoa e continuou trabalhando. As duas orações. Né? As primeiras foram ligadas por meio da vírgula. E essas duas foram ligadas por meio do quê? Tem bem escrito no livro. Podem ler. Isso, Guilherme. Por meio da conjunção, que é o i. Se tem a conjunção, essas orações são chamadas de coordenadas sindéticas. Entenderam essa parte? Tem vírgula, tem ponto, né? Algum ponto. Sinal de pontuação é sindética, é assindética. Tem conjunção? É sindética. A partir de agora, nós vamos começar a estudar somente as orações coordenadas. Mais uma vez, são aquelas orações que têm sentido completo. Que elas, mesmo tendo outras orações com elas, né, se essas orações forem separadas, elas vão continuar tendo sentido. Ou seja, elas são independentes. Não precisa de outra oração para ter sentido completo. Entenderam? Aí vamos lá. Apesar de termos, página 265. Apesar de termos estudado os períodos compostos de forma separada em duas categorias, é muito comum ocorrerem períodos estruturados simultaneamente, com oração coordenada e subordinada. Nesse caso, vamos ter um período misto. Você lê as questões e o texto, tá, Guilherme? Nesse caso, teremos um período misto. Exemplo, Raul, que tinha 21 anos, quando foi diagnosticado com ela, e recebeu a sua sentença de morte. O médico estava errado, pois o corpo dele está praticamente paralisado. A única coisa que funciona é a sua mente. Oração subordinada e oração coordenada. Quando nós tivermos os dois tipos, né, tanto a coordenada quanto a subordinada, nós vamos ter um período chamado de período misto, tá bom? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai focar, certo, nas orações coordenadas, certo? Porque vocês vão ver que existem vários tipos de oração coordenada e vocês vão ter que entender cada um desses tipos, certo? É verdade, Guilherme. Parece até uma história inventada, né? Nem parece história que é uma história real. Mas agora vamos lá iniciar, né? O texto, prática linguística. Página. Pronto, gente. Terminada essa explicação, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Porque vocês só vão entender a continuação do conteúdo se vocês tiverem entendido o básico, né? Que é o que é a oração coordenada. Se vocês tiverem entendido o que é uma oração coordenada, assindética e sindética, vocês vão entender o que se sucede. Porém, se vocês não tiverem entendido, vai ser um pouquinho difícil entender o restante do conteúdo. Por isso que eu fico batendo na tecla, né? Entenderam, não entenderam? Mas eu vou acreditar que vocês, né, compreenderam o conteúdo. Vamos lá continuar. Página 265. Guilherme? Prática linguística. Texto. Mudanças climáticas. A preocupação com as mudanças climáticas começou a ganhar a atenção dos paulistanos quando o problema da cidade chegou ao limite do suportável. O caos no transporte coletivo individual e o agravamento da poluição. Se há algumas décadas as indústrias eram as grandes lãs, hoje os carros são a principal fonte emissora de poluentes. Na Grande São Paulo, 95% das emissões de gases, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos saem dos veículos. A poluição do ar mata 12 pessoas por dia na capital. Segundo a Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, a presença de material inalável na atmosfera, principalmente a enorme de enxofre presente no diesel, atingiu o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É como se o paulistano tomasse 2 cigarros por dia, o que reduz em 1 ano e meio a expectativa de vida. Nesse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções de curto, médio e longo prazos que garantam alternativas viáveis e eficientes para a poluição. A possibilidade de e os paulistanos, segundo pesquisa, poderia incluir descartado rodízio de veículos em vigor há mais de 10 anos, poderia ter sido evitado. Não existe fórmula mágica nem receita única. São fundamentais iniciativas tanto do poder público quanto da sociedade civil. Grande parte das propostas formuladas por cidadãos, organizações sociais e empresas é dedicada à mobilidade urbana e à melhoria do transporte coletivo, o que, além de contribuir para a redução dos congestionamentos, poderá melhorar a qualidade do ar e, consequentemente, elevar a qualidade de vida da população. Mas é importante lembrar que, em uma cidade com dimensões territoriais gigantescas como São Paulo, a crise da mobilidade urbana está diretamente relacionada à desigualdade social. A má distribuição dos equipamentos e serviços públicos e privados no município obriga milhões de paulistanos a fazerem grandes deslocamentos para estudar, trabalhar e ao médico pagar contas. Medidas preventivas e não só as que se referem especificamente à circulação de veículos, pode evitar soluções restritivas e contribuir para a construção de uma cidade mais justa e sustentável. Muito bem. Então, vocês perceberam aí que o texto, né, fala sobre o quê, pessoal? Esse texto. Falar sobre a poluição. Sobre a poluição do quê? Sobre a poluição, hein? Exatamente, né? Que antigamente as fábricas, as indústrias eram os maiores poluentes, né, do ar. E hoje em dia não são mais. Hoje em dia são os carros, né? Que são os maiores poluentes. Aí ele usa uma grande cidade, né? Para uma grande metrópole, que no caso é São Paulo, a cidade de São Paulo. Quando ele fala aí de São Paulo, gente, ele não está falando, né, do estado, né? Ele está falando da cidade. Como vocês já sabem, São Paulo tem o estado, né, São Paulo, e tem a capital de São Paulo, que também se chama São Paulo, né? E ele está falando da capital, entendeu? Do município, da Grande São Paulo. Que lá, né, é uma cidade com muitos habitantes, né, milhares de habitantes, e por conta disso, tem toda essa questão dessa poluição dos carros, né, que vem fazendo com que a poluição com que a população adoeça mais, né, e ele conta aí várias coisas para a gente do porquê, né, disso, certo? Aí vamos aí para a questão 1. Guilherme. Para Oda de Roda de Grande. Gragel. Antes é onde? Na 1, para a Oda de Gragel. Para a Oda de Gragel, em que momento as mudanças climáticas passaram a atenção dos paulistanos? E aí, gente? Quando foi que isso começou a chamar a atenção dos paulistanos? Os paulistanos Eu acho que foi quando chegou ao ponto de que o ar realmente estava muito poluído e que não mal dava para respirar. Exatamente, né? Quando começou o quê? Por causa. E isso, Guilherme, aconteceu por conta do quê? Né? Realmente aconteceu isso. Mas por conta do quê? Dos carros. Dos carros, né? Por conta dos carros, aí aconteceu o que o Guilherme falou, né? A poluição ficou insuportável até para respirar, né? Quando ficou insuportável. Então é isso que vocês vão colocar. Quando começou o caos no transporte, né? No trânsito, no caso,
e a poluição começou a se tornar insuportável, né? Eles não estavam mais suportando. Aí foi quando começaram a perceber o mal, né? Disso. E tem questão 2. De onde vem a maior parte dos gases poluentes da atmosfera? E aí, de onde é que vem? A Tia, maior poluição eu acho que vem dos carros. do motor dos carros, é isso mesmo, né? São os maiores poluentes da atmosfera. O motor dos carros. É isso que vocês vão colocar, certo? O motor dos carros. Terceira. É, po- Podemos afirmar que, segundo o autor A, é preciso impor medidas restritivas para a circulação de veículos na cidade, principalmente em ruas do centro mais poluídas. B. Os carros são os maiores poluidores do ar na cidade de São Paulo. C. É impossível controlar as emissões de poluentes nas grandes cidades. D. São catastróficos os efeitos das mudanças climáticas no ar poluído que se respira em toda a região metropolitana de São Paulo. Não há nada que os paulistanos possam fazer para melhorar a qualidade do ar, pois esse problema é responsabilidade do governo. E aí, gente, qual é a principal ideia aí do autor do texto? Qual dessas alternativas expressa melhor, né, o que o autor do texto, do artigo de opinião, nos passa? A letra E. Só um minuto, gente. Só um minuto. Letra E. Não há nada, segundo ele, não há nada que os paulistanos possam fazer para melhorar a qualidade do ar, porque isso é culpa do governo. Será, gente, que não há nada que eles possam fazer para melhorar isso? E aí? A Yasmin colocou que há, né? Então não pode ser essa alternativa, porque se eles quisessem, né, eles podiam fazer alguma coisa assim, né, para pelo menos amenizar esse problema, certo? Então vamos procurar aí a opção em que melhor representar a ideia do autor, a informação que o autor nos passa. Qual é? A Hum? letra B. B. Os carros são os maiores poluidores do ar na cidade de São Paulo. Exatamente isso, né? É a ideia principal desse artigo, que os carros são os principais responsáveis, né, por toda essa poluição, certo? Então, correto. Item B, ok? Quarta questão. No último parágrafo, o termo medidas preventivas se refere ao atendimento insatisfatório dos órgãos públicos aos problemas de saúde que atingem os paulistanos em decorrência da poluição atmosférica. B. Ao oferecimento e à distribuição dos serviços públicos e privados em toda a cidade para facilitar a movimentação de pessoas. C. A maior restrição do número de veículos em circulação pela cidade no sentido de evitar congestionamentos de trânsito. D. As propostas acerca da reavaliação dos resultados obtidos com rodízio de carros na cidade, que, que vigora há bastante tempo. Ao descontrole das emissões de poluentes pela indústria na região metropolitana, que comprometem a qualidade do ar. E aí, gente? Essas medidas preventivas que o autor fala, né? Seriam o quê? Vocês acham que é o quê? A letra C, tia. Maior restrição do número de veículos em circulação pela cidade, no sentido de congestionamento de trânsito, realmente isso seria, né, uma medida, não por conta do congestionamento, mas por conta da própria poluição. Mas, segundo o autor, né, que medidas preventivas seriam essas? Tem que ser segundo o texto. Conseguem identificar?
Nesse caso aí, o item correto seria o item B, que diz assim, ó, ao oferecimento, distribuição dos serviços públicos e privados em toda a cidade, para a facilitação das pessoas, né? O item B, certo? Porque como São Paulo, né, é uma grande cidade, muita gente lá, né? A população tem carro. Então, o pessoal vai trabalhar de carro, né? E tem milhares de carros em São Paulo, né? Por isso, por conta disso, é que a poluição é tão grande, né? É, logo de manhã cedo, né? Se você parar para assistir aqueles jornais, um jornal que passa na Record, que eles sempre mostram as vias lá em São Paulo, né? Congestionadas. Gente, são quilômetros. Quilômetros. Isso, esse mesmo. Não sei nem se existe ainda, né? Mas eles mostravam pelo helicóptero, né? Gravavam o congestionamento no trânsito. Gente, são quilômetros. Acho que vocês já chegaram a assistir. Quilômetros e quilômetros de pista e carros que não acabam mais. Imagina aquilo ali todo dia, gente, né? O tanto de poluição que não existe Tia, ali. Pode falar. quando eu estava voltando, né, de Fortaleza, eu fiquei parado no engarrafamento, tia. Era tanto do carro, mas tanto que eu pensava que não ia acabar nunca. Pois é, São Paulo também, né? Ou Fortaleza também é uma cidade grande, né? E acontece isso. Imagine em São Paulo, realmente, né? A pessoa passa vários minutos, vários minutos ali naquele trânsito. Às vezes eu creio que chega a passar até horas, né? De tanto carro, de tanto engarrafamento que tem. Por conta disso, é óbvio que se a maior poluição está no motor dos carros, quanto mais carros nas ruas, maior a poluição, né, gente? Óbvio, isso é uma coisa óbvia, né? Aí vamos lá, questão 5. Guilherme? Como a expressão neste cenário que inicia o terceiro parágrafo do autor. A. Cria soluções apropriadas e eficazes o, para o que considera o maior problema da cidade, o trânsito congestionado. B. Considera exageradas as informações obtidas pela Faculdade de Medicina de São Paulo sobre os perigos trazidos pelo trânsito. C. Se utiliza dos dados referentes aos problemas da poluição na cidade para discutir propostas de solução para eles. D. Imagina uma situação bastante provável do que poderia acontecer com os moradores que respiram o ar poluído de uma cidade. E. Expõe suas dúvidas sobre a impossibilidade de locomoção rápida nas ruas de São Paulo, tomadas por veículos coletivos e particulares. E aí, foi que vocês marcaram? Deixa eu botar a letra D. Nesse cenário, né, quando ele fala no terceiro parágrafo, ele imagina uma situação bastante provável do que poderia acontecer com os moradores que respiram ar poluído. Gente, é assim, essas questões, né, as alternativas, geralmente todas as alternativas têm a ver com o texto, mas por que que só uma está correta? Porque vocês têm que prestar atenção no que ele fala na questão, né? Nesse cenário que inicia o terceiro parágrafo. Então, vocês vão observar apenas o terceiro parágrafo, entendeu? Porque todas aí têm a ver com o texto. Mas qual das alternativas tem a ver apenas com o terceiro parágrafo? É isso que vocês têm que observar, tá bom? Vamos aqui ver. Ele diz assim: nesse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções de curto, médio e longo prazo, que garantam alternativas viáveis, eficientes para a população. A proposta do pedágio urbano, rejeitada por 87% dos paulistanos, segundo pesquisa, poderia inclusive ser descartada. O rodízio de veículos em vigor há mais de 10 anos poderia ter sido evitado. O que é que ele fala aí? Ele traz o que aí? E aí, gente, tentem aí, nesse um minutinho, procurar a alternativa que melhor se enquadra aí nesse parágrafo. O que é que o autor utiliza? Hum? Eu acho que a letra E. Será que ele está expondo dúvidas?
Eu acho que não, hein? Vamos lá. Ele expõe vários fatos, né, gente? Ele fala sobre o pedágio, ele fala sobre o rodízio, certo? Então, é o item C. Preste atenção, ó. Se utiliza de dados referentes aos problemas na cidade para discutir as soluções. Então, ele cita vários problemas para procurar uma solução para esses problemas, certo? Item C. Pessoal, deixem o número de vocês no chat, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos, vão para o intervalo, daqui a pouco vocês voltam. Beijo, beijo, tchau. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, até amanhã.